de agradecer aos organizadores da Medical Fair Brasil. É uma grande honra participar de um evento tão destacado, apresentando um pouco da nossa experiência em relação ao assunto direito médico e de importância para todas as instituições, para os hospitais, para os centros de saúde e também para o seu corpo clínico. E, obviamente, a todos os pacientes atendidos nesses serviços. E, inicialmente, cabe nós destacarmos que as esferas jurídicas são como se fossem casinhas separadas, em que nós tivéssemos a possibilidade de apresentar uma demanda ou de questionar algum ato ou ação na esfera criminal, na esfera civil e na esfera administrativa. Quando falamos em termos administrativos, no direito médico, embora se possa discutir a parte trabalhista, nós entendemos aqui o mais importante, nós estamos dando valor à parte ética, então a parte ético-administrativa. E, normalmente, essas casinhas são separadas, elas não se comunicam. Existe, porém, uma exceção que é prevista no Código de Processo Penal, que quando tem uma ação que transitou em julgado, ou seja, que existe uma sentença, um acórdão, que não cabe mais recurso, transitado em julgado esta ação, a pessoa que vencer, ou a pessoa que se levou essa demanda à Justiça Criminal, pode levar o questionamento à esfera civil e lá mais não será discutido os aspectos ou os fatos relacionados a esta demanda, e sim apenas será feita a quantificação do dano. Outro ponto muito importante, quando nós falamos de instituições de saúde, hospitais, é destacar que o seu responsável técnico tem uma responsabilidade perante o órgão de classe, perante o seu Conselho Regional de Medicina Estadual e perante o Conselho Federal de Medicina. Então, sempre estar claro que as ações do diretor técnico e as ações de seus subordinados podem ser questionadas em termos de esfera administrativa, ético-administrativa, e podem ser respondidas ou serem de responsabilidade do diretor técnico daquela instituição. Outro ponto que merece destaque é que quando nós falamos na relação médico-paciente, ou no atendimento a um paciente, numa instituição, num hospital, num serviço de saúde, a grande maioria dos tribunais, quando se discute essa demanda no aspecto civil, entende que a relação à vida entre o paciente, o hospital, o paciente e o médico é uma relação de consumo e, portanto, ela seria tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. No seu artigo 2º, esse código descreve que consumidor é toda pessoa física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, seria exatamente como poderíamos caracterizar o paciente. Em seu artigo 3º, está colocado que o fornecedor é toda pessoa física, aqui no caso o médico, ou jurídica, instituição ou hospital, pública ou privada, nacional, que desenvolvam a atuação na prestação de serviços. Então, vejam, nesses dois artigos estão consubstanciados o paciente, o médico, o hospital, todos os elos envolvidos na relação médico-paciente. E nessa discussão, é de fundamental importância que nós discutamos com os senhores alguns aspectos relacionados e que são muito importantes quando nós falamos sobre o atendimento médico. E aqui, sem dúvida nenhuma, o prontuário médico assume uma importância ímpar. No prontuário médico está a arma que pode defender a instituição, que pode defender o médico e todos os profissionais de saúde, mas também está a arma que pode ferir de morte
esta parte da relação médico-paciente. Então, há uma importância, há uma necessidade de que o prontuário detenha toda a verdade daquele acompanhamento médico, sem que sejam apresentadas discussões ou brigas entre equipes, reclamações ou discussões que se atenham simplesmente, e não é simplesmente, né, mas que se atenham as discussões quanto aos aspectos clínicos e de evolução do paciente. Uma anamnese bem descrita, um exame físico completo, com toda a descrição dos exames solicitados, bem como seus resultados, isso sempre destacando a data e o horário, as hipóteses diagnósticas previamente levantadas e os diagnósticos sequenciais, as condutas que foram tomadas, e sempre que houver uma conduta, isso tem que estar muito bem especificado no prontuário médico, a prescrição médica, a prescrição de enfermagem, a prescrição de outros profissionais de saúde que atuam, sempre destacando o seu papel, a sua importância e a sua necessidade, horário e data. As evoluções diárias de todos os profissionais de saúde, também com esses destaques, todas as orientações passadas, não só aos pacientes, mas também a seus responsáveis e familiares, o resumo de alta e, ao final daquele atendimento, ao final daquela internação, ao final daquela consulta, uma receita legível e identificável. Claro que a grande maioria dos hospitais hoje se utilizam de prontuários eletrônicos. Então, fica muito mais fácil a identificação quanto à data, quanto ao seu responsável, quem descreveu e quem atuou naquele momento no prontuário, e os horários. Mas sempre é importante destacar que tem que existir uma preocupação para que todos os dados sejam facilmente identificáveis, facilmente analisados e facilmente compreendidos. Então, um prontuário médico bem destacado, bem escrito, com todos os pontos relevantes apresentados, funciona como a melhor arma de defesa nas demandas jurídicas contra médicos e hospitais. Ainda, nessa mesma direção, a realização de atestados e a prescrição de receitas tem que estar em total acordo com o que está descrito no Código de Ética Médica, nos códigos de todas as áreas de prestação de serviço em saúde que estão relacionadas àquele atendimento, e alguns pontos também devem ser discutidos e apresentados, porque podem conduzir a problemas e a demandas judiciais e administrativas contrárias, tanto ao médico, ao profissional de saúde, quanto à instituição hospitalar. Vejam, este é um caso que nós tivemos no nosso escritório, na nossa experiência, em que um profissional disse ter atendido um paciente, fez uma receita e fez um atestado médico utilizando documentos ou papéis com o timbre de uma determinada instituição hospitalar. E, na verdade, esse atendimento não foi realizado nessa instituição hospitalar, esse atendimento foi destacado como tendo sido feito com essa prescrição, com essa necessidade de afastamento, mas, na verdade, ele não ocorreu naquela instituição. E por que foi feito a juntada desses documentos? Isso foi juntado num processo porque houve a perda de um prazo, de uma apresentação, na verdade, de uma pessoa a uma audiência. Então, esta pessoa se utilizou desse documento por um médico, atestando um acontecimento que, na verdade, não havia ocorrido. E o juiz, percebendo o que havia acontecido, oficiou o município e solicitou a intervenção para que isso fosse corrigido, né? Fosse avaliado se realmente isso havia ocorrido ou não. Outros pontos que merecem destaque
são as mensagens de texto e de mídias sociais, as gravações e os filmes e fotografias que são realizados no interior das entidades hospitalares e dos serviços de saúde como um todo, e que todos esses podem ser utilizados como prova lícita na justiça. Então, sempre ter um cuidado muito grande, porque hoje em dia é muito fácil se fazer qualquer gravação de uma conversa entre duas pessoas, e sendo um dos interlocutores quem pratica aquela gravação, esta gravação é um meio lícito de prova e pode ser utilizado numa demanda judicial. A mesma coisa em relação, por exemplo, o que nós temos nas maternidades, quando nós temos a gravação de situações de nascimento, que tudo inicialmente é uma festa, mas quando ocorre alguma alteração, quando a coisa não corre da forma como se deseja que ela transcorra, o filme pode ser utilizado como a prova contra a instituição e contra o profissional. Vejam também, esse é um outro caso que nós tivemos, em que o parto foi filmado e depois, como houve uma intercorrência tanto com a gestante, com a mãe, a puérpera, quanto com a criança, foram utilizados trechos dessa gravação como provas nas demandas judiciais utilizadas. Ainda, na era digital, hoje é muito fácil se fazer uma gravação, uma fotografia, e isso percorrer o mundo, né? Então, vejam que na mídia, aí, na imprensa, saiu esta pergunta, esta colocação, em que um ex-BBB, que é cirurgião, postou uma foto e que estava no centro cirúrgico realizando um procedimento e que estava sendo alimentado durante esse procedimento. E há a questão, há a pergunta, né? Isto é proibido? Isto é permitido? Então, lógico que esta situação não poderia estar ocorrendo e também não poderia estar sendo divulgada. Então, vejam que uma divulgação de uma imagem como essa pode responsabilizar não apenas o profissional, mas também a instituição, o hospital, a unidade de saúde que este médico esteja alocado, que este profissional de saúde esteja trabalhando. Ao lado também uma outra situação, né, que são comemorações de aniversário, de festas, de situações de alegria, mas que tem que se tomar muito cuidado na sua divulgação, na forma como são feitas, porque, como eu disse inicialmente, isso toma o mundo, essas imagens percorrem o mundo e podem trazer repercussões éticas e repercussões jurídicas a todos os envolvidos. Por outro lado, e finalizando a apresentação, acho que é muito importante destacar que, infelizmente, nós temos tido muitos casos em que são apresentadas demandas, ou notícias, ou colocações que são contrárias a médicas, a instituições hospitalares, a instituições de saúde, e que denigrem a imagem desses profissionais, denigrem a imagem dessas instituições. E isso também não pode acontecer. Então, esse é um caso também de uma médica que é a nossa cliente, em que ela nos apresentou o questionamento, porque ela foi colocada, exposta em rede em toda a cidade, sendo apresentado que ela estaria, entre aspas, conversando com outro médico e não prestando os atendimentos médicos em seu horário de trabalho. Isso ficou provado que não era a verdade, ela realmente estava conversando com outro médico, mas o conversando se situa na discussão de um caso clínico. Ela estava discutindo o caso clínico de um paciente que ela estava atendendo e estava querendo saber a opinião de um outro profissional experiente que estava no mesmo serviço, dando plantão com ela. E vejam que, nesta direção, já existem decisões da Justiça que impõem multas ou que impõem perdas, né? A parte que difama uma instituição hospitalar, a parte que difama um profissional de saúde, porque realmente, repetindo,
Essas imagens, essas colocações atingem o mundo por meio de todas as mídias e redes sociais. E isso se transforma num fardo muito pesado para todos, né, os envolvidos. E muitas vezes, como eu disse, nestas situações, primeiro, fica difícil de se apagar essas discussões nessas redes sociais, existem prejuízos muito grandes envolvidos às pessoas que estão sendo criticados ou estão sendo apresentados de forma injusta, e as instituições ou as pessoas jurídicas podem também sofrer danos à sua imagem, à sua reputação. Então, o que eu entendo que é importante para deixarmos ao final desta apresentação seria o destaque que a pessoa do seu responsável técnico, do seu diretor técnico, existem muitas necessidades, muitas obrigações que podem ser questionadas em todas as esferas, mas principalmente pessoalmente no caso da esfera ético-administrativa. Em relação às pessoas jurídicas, às instituições hospitalares, às instituições de atendimento de saúde, aos postos de saúde ou outras clínicas de atendimento, a demanda, quando existente numa discussão civil, vai ser regida essa discussão pelo Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor impera que a responsabilidade dos entes, das pessoas jurídicas, se baseia na responsabilidade objetiva, ou seja, quem vai ter que provar que não errou é quem está sendo demandado, e não o contrário, quando, por exemplo, na pessoa, na forma da pessoa física, na pessoa do profissional de saúde, que a responsabilidade que impera é a responsabilidade subjetiva, na qual aquele que demanda é que deve provar o que alegou. Esses eram os pontos que entendi como de principais destaques aí para estarmos apresentando, e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, para dirimir algumas questões que, porventura, os senhores entendam que não ficaram claras na nossa apresentação. Mais uma vez, agradeço aos organizadores da Medical Fair Brasil e me colocando à disposição para futuras discussões e respostas a questionamentos. Muito obrigado.